Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos orar então. Deus querido, Pai amado, graças te damos por esse momento em que podemos estar aqui, conectados contigo. Obrigada porque servimos a Ti, que és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Pai, vai preparando agora nesse momento a mente e o coração de cada um dos meus irmãos. Que nessa hora, Pai, todas as vozes e ruídos à volta sejam silenciados pelo Teu Espírito Santo, para que cada um possa receber a boa parte daquilo que Tu tens para ministrar com cada um, de forma pessoal, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, lendo aqui e ouvindo o que o Senhor queria ministrar comigo, eu quero nessa tarde compartilhar com vocês. Então, que fala sobre a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, que diz o seguinte: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olhando então para essa parábola da dracma, né? É quando por algum momento a gente se distrai e, sem perceber, nós perdemos algo de grande valor. Mas o Senhor tem nos chamado a este ano para que a gente possa viver e sermos intencionais na busca por Ele, para que o principal desta caminhada não seja perdido, que é a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Pai. Porque para isso foi pago um alto preço. O sangue de Cristo foi derramado, a carne de Jesus foi rasgada, para que eu e você nós pudéssemos ter reconciliação com o Pai e assim intimidade, liberdade. E porque muitas vezes a gente, sem perceber, a gente pode perder este bem mais precioso quando acabamos caindo em áreas de fragilidade da nossa carne, né? E é tão especial quando a gente olha para Jesus quando ele esteve aqui, porque ele olhou para Marta, ele foi até a casa de Marta e Maria. Maria, como sabemos, ela preferiu estar ali aos pés do Mestre, de Cristo. Isso depois, se vocês quiserem ler, está ali em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38 ao 42. E Marta, então, por sua vez, estava muito inquieta e preocupada com muitas coisas, e Jesus percebeu isso na alma dela. Era o momento dela também estar ali, ouvindo, meditando, recebendo aquilo que o Senhor queria falar. Mas ela estava muito preocupada, muito inquieta. E quando o Senhor me deu essa palavra aqui, Ele está falando da nossa casa. E essa casa, tanto ela é física quanto ela é espiritual. A casa, tanto a nossa casa quanto a nossa vida, né? Que nós recebemos um Deus que decidiu e escolheu, né? Primeiro que Ele nos amou e segundo que Ele escolheu o nosso coração para aqui dentro habitar, mesmo sendo pecadores, né? E carecendo dessa graça diariamente, o Senhor escolheu o nosso coração. Só que nós também temos uma casa física, né? Que Ele nos confiou para nós cuidarmos, amarmos e zelarmos por ela. E aqui Ele está falando que essa mulher, ela perdeu essa dracma. E eu percebo que hoje o que a gente tem de mais precioso é essa comunhão. Porque quando nós perdemos essa comunhão com o Senhor, nós perdemos o tudo, né? Nós perdemos o chão, nós perdemos o equilíbrio, nós ficamos ansiosos, inquietos, preocupados, amedrontados, paralisados pelas más notícias, porque vamos receber más notícias, isso é normal. No mundo nós teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, né? Só com Cristo nós conseguimos ter um bom ânimo. E quando nós paramos e nem percebemos, quando nós perdemos essa dracma, esse dom precioso, essa comunhão, essa intimidade, nós recebemos, quer dizer, nós somos roubados da paz e da alegria que só no Senhor nós encontramos. E não somente isso, amados.
mas a nossa casa começa a entrar não só a nossa alma, que é a nossa casa, em desordem, por abatimento, por desespero, por tormentos na mente, por ansiedades, por medos. E aí a gente pode colocar as crises de ansiedade, síndromes do pânico e tantas outras coisas. Porque aquele que nos dá o equilíbrio, aquele que nos dá paz que excede o entendimento, aquele que nos preenche, nós precisamos alimentar o espírito na presença do Senhor. Nós somos hoje oferecidas muitas distrações para que a gente perca esse bem precioso que é a intimidade com o Pai. Nos é oferecida muitas tarefas, muitas programações, muitos entretenimentos, muitos compromissos, muitas tarefas para que a gente possa realmente ir abandonando esse bem. E essa mulher, ela entende que ela perdeu, só que ela vai à casa, ela procura atentamente até ela encontrar esse bem precioso que era aquela dracma, que era algo de grande valor naquele momento para ela. Ela acende uma candeia. Eu creio, amados, que não somente nós, mas a nossa casa, quando nós perdemos essa intimidade, a casa inteira começa a ser assolada. Os filhos, o casamento, até mesmo os animais começam a ser, por vezes, assolados, atormentados, não dormem bem e tantas outras coisas ocorrem. Mas a boa notícia, é para que quando ela entende e ela reconhece, ela vai atrás e ela busca e ela se posiciona e ela volta a orar e ela se arrepende, ela se humilha na presença do Senhor, o Senhor se revela para nós. Assim, quando eu estava lendo essa história e fiquei me lembrando, de Jesus quando estava no barco com os discípulos, e é um outro texto que depois também, se quiserem ler, está lá em Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 35 até o 41. Jesus fala algo para eles, diz assim: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E eles então foram para o outro lado, E aqui, amados, levantou um forte vendaval, E os discípulos, muito apavorados, chamaram o mestre: mestre, não te preocupas que morramos? E diz que o mestre levantou, repreendeu o vento, disse para o mar: aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e impactados, que eles perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós caminhamos com Jesus, nós experimentamos milagres com Jesus, assim como os discípulos. Viram, experimentaram, comprovaram da bondade, da fidelidade, mas no primeiro vento, na próxima tempestade, esqueceram e acharam que aquele desafio era tão grande que o mestre não poderia socorrê-los. E muitas vezes, amados, quando nós nos afastamos por um momento do Senhor, a gente acaba fazendo de um problema, um desafio que surge, um gigante. E a gente acha que esse gigante ele até é maior do que o nosso Deus. Mas eu quero te lembrar que o Jesus, ele continua no barco, ele continua morando aí dentro do teu coração. Ele continua sendo socorro bem presente. Ele continua sendo soberano e poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Basta somente tu creres. Basta somente tu chamar por Ele e Ele vai se revelar a ti e Ele vai se revelar a mim, porque Ele é fiel. Apesar da minha e da tua infidelidade a Ele, Ele continua sendo fiel, porque Ele é imutável, Ele não muda. Ele não oscila como nós, que nós amamos hoje, amanhã nós não sabemos se amamos. Ele não é aquele que vai abandonar, como Pedro, que mesmo do lado de Jesus disse: não, jamais, jamais, eu até morrerei por ti. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu não te conhece, meu filho, eu te conheço melhor que tu. Era como se ele estivesse dizendo isso, amados? Ainda hoje, ainda nessa noite, tu me negarás 3 vezes até que o galo cante. O Senhor, Ele conhece teu e meu coração. Ele sabe o quanto nós somos frágeis, pecadores, fracos. E Ele conhece as nossas áreas de fragilidade. Por isso que nós precisamos dEle. Por isso que nós precisamos e dependemos dEle para que a gente possa prosseguir.
e não retroceder e não ser destruídos. Então, amados, precisamos cuidar com as distrações. Mas quando estamos então com Jesus no barco e clamamos por seu socorro, Ele vem. Ele é o nosso socorro bem presente. E embora o pecado ou as distrações ou as preocupações dessa vida causem perdas, uma ação minha e tua diligente de busca e de arrependimento trazem de volta alegria e restauração com o Senhor. Glória a Deus. E eu quero terminar, amados, essa palavra para minha e para a tua vida, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro, que é essa figura de linguagem falando ao nosso respeito, porque o barro, ele na mão do oleiro, o oleiro consegue trabalhar, ele consegue moldar, ele consegue transformar. E assim somos nós nas mãos do Senhor, que precisamos diariamente da cura, da restauração e do fortalecimento que vem dele em nós. E diz assim: para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, Cristo habitando em nós é um poder que excede através de nós. Que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E no versículo 16 ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Então, o que o Senhor está dizendo? Esse sofrimento, Ele está te forjando, Ele está me forjando. Ele também está me curando, Ele também está me confortando, Ele também está me consolando. Mas segue buscando, segue fortalecendo a tua fé, não desanima. Não olha para trás, mas olha a obra que o Senhor já tem feito até aqui na tua e na minha vida. Traz à memória o que te dá esperança. Porque esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. Fora dele não há equilíbrio, fora dele não há amor, fora dele não há paz, fora dele não há alegria, fora dele não há vida. Mas em Cristo sim, encontramos a vida abundante que Ele tem para mim e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde e que o Senhor seja o tesouro mais precioso e que essa relação e essa intimidade tua com o Pai, ela cresça. Que não seja um bate-cartão de sentar ali, falar com Ele, abrir a palavra, ler rapidamente, mas vai com o teu coração aberto. Como Ele mesmo diz que Ele não quer uma adoração com lábios, mas Ele quer uma adoração que seja de todo o coração. Que nós venhamos sim ser encontrados como verdadeiros adoradores que vão estar adorando ao Pai em espírito e em verdade e não de lábios. Que possamos experimentar dessa intimidade e que esse seja um ano de uma profundidade nessa comunhão com Cristo. Que o Senhor te abençoe.